Boa tarde a todos. Estou aqui com o Carlos da Costa, mais uma edição extraordinária, especial aqui do nosso Política Brasileira, entrevistando Carlos da Costa, secretário especial do Ministério da Economia, responsável pela nossa produtividade, competitividade, com uma agenda ampla, aí, que já avançou bastante nos últimos 2 anos, e ainda com uma agenda grande pela frente que a gente vai conversar hoje. Carlos, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Estou vendo que você está em trânsito, a beleza da modernidade de hoje em dia, né? Como a gente estava falando. É isso mesmo, Lucas. É um prazer estar aqui com você, com seus clientes. Como eu até tinha te dito antes, as agendas são muito voláteis e eu acabei tendo que fazer, pelo menos começar aqui do carro, mas estou totalmente à sua disposição das perguntas. Não, vou tentar não fugir de uma delas. Se alguma for muito difícil, faça um sinal de fumaça aí. Vai começar a sair fumaça daqui da cabeça. Bom, vamos começar então falando sobre a medida provisória que recentemente o governo enviou para o governo, modernizando o ambiente de negócios, né? Como todo mundo sabe, é algo que você fala muito, o Brasil muito atrás nos rankings aí de doing business pelo mundo, até em comparação com alguns vizinhos nossos, né? Então, qual a perspectiva de aprovação dessa MP? E na prática, às vezes esses textos de MP são muito secos, né? Às vezes para o cidadão comum, pequeno, médio empresário, que não tem uma equipe jurídica por trás, às vezes, para ajudar a entender. O que muda na prática com essa MP? Como que a vida do empreendedor brasileiro fica mais fácil? Bom, as perspectivas são as melhores possíveis. Nós tivemos mais de 200 sugestões de melhorias, emendas para a MP. Já estamos avaliando, concluindo a análise de cada uma delas. O relator está para ser formalmente indicado a qualquer momento. Já temos aí uma orientação e de tudo que a gente viu das emendas propostas, há muitas oportunidades que a MP venha a se tornar um marco ainda mais forte para libertar o nosso empresário, para ele crescer e empreender. O Brasil hoje ainda é um dos piores países para se fazer negócio do mundo. E isso fica claro tanto para o pequeno empresário que nunca saiu do Brasil, mas sabe como é difícil, e talvez fica mais claro ainda para quem tem experiência em fazer negócio em outros países. Nós vamos mal em praticamente todas as dimensões do ranking do Banco Mundial, que já é um ranking, até porque a sua audiência é muito qualificada, então é bom a gente fazer algumas ressalvas aqui que são importantes. O ranking do Banco Mundial, ele envolve 190 países. Então, ele teve que se restringir àquelas informações que não só são disponíveis, mas também são auditáveis, verificáveis, desses 190 países. Para isso, ele teve que se restringir a um número de dimensões e indicadores que não é assim, não tem a amplitude como, por exemplo, o Global Competitiveness Indicator do Fórum Econômico Mundial ou os indicadores de produtividade e competitividade da OCDE, porque aí você já tem um número muito mais restrito de países, você pode ir mais fundo. Com base nisso, nós também criamos um outro número, e aí é um número melhor ainda, porque não é um ranking, é um número em dólares ou em reais, que é o custo Brasil, né? Que é um outro indicador, que inclusive mede em reais o quanto custa fazer negócios no Brasil, além do que custaria para as empresas brasileiras fazerem negócio se elas estivessem num país mediano da OCDE, né? E esse número hoje é 1,5 trilhão de reais. Na verdade, ele é menor, porque a gente já conseguiu reduzir mais de 10% com o que a gente já fez. E vamos reduzir bastante até o fim do governo. Então, quando a gente olha esses dois indicadores, lá na CPEC a gente tem 3 dimensões de atuação, né? A gente tem lá o que a gente chama do one page nosso. A primeira é melhorar o ambiente de negócio no Brasil. 2 principais indicadores, o ranking do Banco Mundial e o custo Brasil. Segundo, melhorar o nosso capital humano, né? Principal e o ambiente empreendedor.
digital, né, startups. Os dois principais indicadores: ser um dos 3 melhores países para startups, e nós estamos avançando muito rapidamente, e o segundo, qualificar mais de 8 milhões de pessoas nesses 2 anos, principalmente na área digital, né? E nós vamos fazer isso, já fechamos, inclusive, por exemplo, com a Microsoft, mais de 5 milhões de cursos. Eu acho que a gente vai passar de 20 milhões de pessoas qualificadas, porque tem mais coisas vindo aí em parcerias com grandes empresas, para a gente qualificar com aquilo que há de melhor no mercado. Não é um curso feito por quem não entende do que é necessário no mercado. São qualificações das que são feitas no mercado para formar pessoas nessas áreas. E o terceiro, que é a infraestrutura, é a gente ter mais 120 bilhões de reais investidos por ano em infraestrutura, e a gente também está no caminho com todos os marcos regulatórios que nós já mudamos e que vamos mudar, como, por exemplo, o marco do saneamento, o marco das telecomunicações, que já alteramos, e vários outros. Mas como a gente fala na primeira dimensão, que é ambiente de negócios, e esses 2 indicadores, custo Brasil e ranking do Banco Mundial, talvez seja a mais importante das 3. Por quê? Pela magnitude do impacto, né? Se a gente conseguir reduzir a metade o custo Brasil, por exemplo, é como se as empresas ganhassem 750 bilhões de reais por ano no seu caixa. E é no caixa mesmo, porque o custo Brasil ele é calculado, cada uma das dimensões, em termos do quanto realmente impacta no caixa das empresas. Então, por exemplo, complexidade tributária, uma delas. Então, nós temos lá aqui, a empresa brasileira gasta 1.000 horas. Se a gente reduzir para 300 horas, a gente está dizendo que são 700 horas a menos de complexidade direta das empresas. A gente estimular qual é o custo médio de uma pessoa que trabalha nos departamentos de contabilidade, auditoria, compliance, regulatória dessas empresas, e aí chegamos a um determinado número. Fomos fazendo isso e chegamos ao número de 1,5 trilhão. Se a gente reduz a metade disso, são 750 bilhões de reais que vão para as empresas. Isso é um impacto monumental, gigantesco que nós temos, muito maior do que qualquer outro programa que a gente possa imaginar. E quando a gente olha a MP especificamente de ambiente de negócio, embora o foco principal dela seja o ranking do Banco Mundial, tem algumas medidas que não são nem 100% alinhadas, que não vão ter um impacto significativo no ranking, mas que tem impacto importante no dia a dia das empresas. Então, é uma medida que impacta diretamente no custo das empresas, na produtividade e naquilo que faz com que o Brasil cresça, que é o setor privado. Nós tivemos dezenas de alterações. Essa MP do ambiente de negócio, lá nos Estados Unidos, tem uma coisa chamada Omnibus, né? Que é o que você pega várias medidas em vários setores e consolida em uma proposta legislativa, né? São os Omnibus lá. O pessoal lá internamente na CPEC começou a chamar, inclusive, a MP do ambiente de negócios do busão da competitividade. Brincadeira, né? O ambiente é muito bom lá, graças a Deus, e chegamos a uma quantidade enorme. E divulgamos, inclusive, um documento com as 30 principais, né? Porque são muito mais, são mais de 60 dimensões, e agora no Congresso eu acho que isso vai passar de 100 alterações muito pragmáticas para o dia a dia das empresas. Então, por exemplo, coisas muito pragmáticas, do tipo: não vai ter mais CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal. Né? Que você fala, tá, tudo bem, mas o que isso muda? Isso muda porque cada uma dessas inscrições tem uma burocracia para você conseguir e para você manter depois. Né? Exigências que vão ser unificadas. Vai ter um número só e acabou. Segunda coisa, para você abrir uma empresa hoje, o Brasil é o único que, antes de você abrir a empresa, você tem que verificar se o endereço no qual você planeja abrir a empresa, você vai poder operar a sua empresa naquele endereço. Pô, se fosse assim, nenhuma das empresas que nasceram na garagem, como as maiores empresas do mundo hoje, poderia ter aberto as suas atividades no Brasil. Porque ainda mais hoje em dia, né, que a pessoa com computador faz uma empresa, cria uma ideia, emprega. Exatamente, exatamente.
Outra coisa, você precisa provar que aquele nome está disponível. Isso também não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é uma outra coisa. Você não precisa abrir para abrir empresa. Você pode conseguir chegar a abrir empresa chamada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois você pensa no seu nome fantasia, tanto que o nome jurídico da pessoa jurídica, na maior parte das vezes, não é o nome fantasia da empresa. Eu não sei se a Arco, por exemplo, a pessoa jurídica se chama Arco Advice. Pode até se chamar, mas não é necessário isso. Não precisa. É outro exemplo. Então, temos medidas de desburocratização nesse sentido, temos medidas que vão facilitar muito a nossa atividade de construção, por exemplo, obtenção de energia elétrica, né, que é uma das dimensões do ranking do Banco Mundial. O Brasil demora muito, é muita burocracia para obter energia elétrica. Então, trabalhamos com a ANEEL, trabalhamos com distribuidoras de energia, trabalhamos com vários órgãos para que a gente tivesse prazos para que as empresas disponibilizassem energia elétrica. Né? Inclusive prazos que, quando é numa via pública, são prazos são menos de uma semana, tem que estar disponível a energia elétrica. É óbvio, quando você tem que levar a energia elétrica para uma região que não tem uma via pública, aí a complexidade é muito maior. Mas no Brasil hoje é muito difícil você conseguir. Uma das piores pontuações nossas é a obtenção de energia elétrica. Alvará de construção, isso é uma coisa que nós estávamos estimando e conversando, inclusive, hoje mais cedo. Nós, no ano passado, tivemos uma performance muito boa da indústria de construção. E muita gente se perguntava por que a indústria de construção foi tão bem no ano passado, ao ponto até de faltar material, né? Uma das explicações é crédito. Ok. Isso explica. Mas explica uma parte pequena. O que ninguém percebeu é que, com as medidas que nós já publicamos, que foram muitas no ano passado, o prazo médio caiu 60 dias no Brasil. Isso significa o seguinte, que era quase 400 dias. É maior do que a média da África subsaariana. Se a gente melhora 60 em, digamos, 300 dias, 20% do estoque é desovado. Se o estoque é mais de um ano, é mais de 20% de obras licenciadas em um ano. É um aumento. É claro, grande parte disso é um efeito de uma vez só, mas aí depois você tem um efeito fluxo. A nossa ideia é passar para 100 dias isso. Se a gente consegue passar para 100 dias até o final do governo, nos próximos 2 anos, neste e no próximo ano, nós podemos ter um aumento total, passa de 100 dias, de 60%. É claro, isso Bom, deu uma travadinha aí, estava bom demais para ser verdade, né? Vou esperar um minutinho aí. Sustentável não é sustentável. Bom, acho que o Carlos caiu. Vamos esperar um minutinho aí para ele voltar. A gente ainda tem... Bom, voltou? Está me ouvindo agora? Voltei. Estava bom demais para ser verdade esse Pois é, esse aqui é um exemplo. Eu vou dar um exemplo disso, mas só terminando a construção. Se a gente consegue fazer isso, e a gente vai conseguir, estamos trabalhando com o Rio, com São Paulo, com vários outros estados. Rio de Janeiro, inclusive, era a reunião que eu estava até agora, que se estendeu mais, porque nós vamos fazer com que o Rio de Janeiro seja um exemplo para o Brasil, de um modelo replicável de estados e municípios melhorando seu ambiente de negócio em várias dimensões. Se a gente consegue isso, dá 60% de aumento em 2 anos, dá 30%, além do que seria o baseline de obras por ano. Quer dizer, é um impacto enorme em geração de empregos, são milhões de empregos gerados pelo setor privado, pela desburocratização, que muitas vezes a gente fala de burocracia, e aí quando a gente vai vendo episódios como esse, a gente vê o impacto que a desburocratização pode ter. Por isso que às vezes o pessoal fica falando, precisamos ter mais
4 bilhões de reais para obras disso, aquilo ali. Não estou entrando no mérito da necessidade dessas obras. Tá? Isso aí cada ministério sabe a necessidade, mas do ponto de vista de geração de emprego, você comparar 4 bilhões de reais com potencialmente 100 bilhões de reais de investimento em obras ou mais pela desburocratização, pode não, essa é a economia invisível. Né? É a mão invisível do mercado que vai funcionar sem que a gente perceba. A gente vai perceber quando olha o indicador de construção muito mais alto. Mas aí você fala, por que mesmo que isso aconteceu? É por destravamentos. A economia brasileira está sendo destravada e isso gera muito emprego. Esse é exemplo disso que caiu aqui agora. Né? Nós, ano passado aprovamos a lei que era o projeto de lei 179, me lembra aqui, Lucas, agora o número da telefonia, era o PLC 79. O PLC 79. Pois é. Isso foi aprovado, isso é um marco importantíssimo para as telecomunicações, isso destrava muito investimento. Mas, além disso, o decreto das antenas. Porque a gente tem cidades, mesmo Brasília, São Paulo é crítico e tal, que você tem um congestionamento das redes pela dificuldade das antenas. Com o decreto das antenas, a gente destrava muito investimento em antenas e não apenas isso, a gente melhora a qualidade da nossa rede digital no país. E isso tem impacto em produtividade e competitividade. Então, isso, a gente vai ficar inaugurando obra para comemorar isso? Não vai. Mas quem está no setor privado sente isso. São empregos gerados pela mão invisível do mercado. Então, essa MP do Ambiente de Negócio, ela traz, eu não vou ficar aqui enumerando todas as alterações, são muitas. Eu citei algumas aqui. E você pode compartilhar com seus clientes depois o documento, o resumo que a gente tem. Mas é só uma das várias medidas. Uma dos que a gente já fez, por exemplo, a construção, licenciamento integrado, que é uma coisa que destrava muito a construção. E algumas outras que ainda virá ainda para melhorar o ambiente de negócios. Uma MP de crédito e registro de imóveis e, além disso, medidas infralegais da Receita e do Comércio Exterior. Com todas essas medidas, a gente já tem estimado isso no detalhe, nós chegamos em 47º lugar no ranking do Banco Mundial. Já contando com o aumento, porque isso tudo afeta um índice, mas o ranking depende de quantos outros países evoluem. Né? Claro. Isso já contando com a melhoria histórica anual dos índices dos outros países. Então, nas nossas estimativas, a gente chegaria até o final do governo, o ranking que é divulgado no ano seguinte, né? Porque ele é estimado, as entrevistas estão no início do ano, entre os 50 melhores do mundo, que é o compromisso do presidente Bolsonaro. Isso tem um impacto enorme, tem até uma estimativa do Banco Itaú de que isso, até não acredito nessa estimativa, porque é muito, muito bom demais para ser verdade. Isso geraria, pela estimativa do Itaú, um crescimento de mais de 30% do PIB em 2 anos. É claro que não vai acontecer isso, mas a nossa estimativa aqui, mais pé no chão, é que a gente está falando de um aumento de longo prazo de mais de 5% do PIB. Longo prazo não, nos próximos 5 anos de mais de 5% do PIB. Então é um impacto significativo, só da MP, não de todas as ações que a gente está implementando. Carlos, é óbvio que na pandemia, no Ministério da Economia, a sua secretaria teve que agir rápido ali, com alguns programas que foram bem recebidos pelo setor privado. Eu acho que mais 2 que talvez tiveram mais sucesso, tiveram uma recepção mais positiva aí no setor privado, é o Pronamp e o BEM, que se questiona aí a renovação desse programa. Existe uma dúvida de como viria, se é crédito extraordinário, se não é. Esses programas, o que vocês estão vendo aí dentro da Secretaria do Ministério em geral? O Paulo mesmo, o ministro Paulo Guedes, diz da importância desses programas, elogiou esses programas recentemente, numa live na semana passada. Como que você vê o andamento aí do Pronamp e do BEM? Está pronto. Resolvendo o tema da LDO, fechando o orçamento, isso está pronto, está só
Só resolver a questão orçamentária. E achar um mecanismo jurídico ali também. Isso está pronto. Nós Bom, outra... trabalhamos. Não vou dizer que a gente trabalhou muito. Foram programas que funcionaram. Você sabe o seguinte: o Brasil apoiamos muito em apoio ao cidadão, né? Auxílio emergencial e outras políticas de auxílio ao cidadão. Mas em verbas orçamentárias para as empresas, quando a gente coloca na ponta do lápis, nós fomos o país que, com porcentagem do PIB, que menos gastou. Por outro lado, foi um dos países que, nas pesquisas de opinião, o setor empresarial mais reconhece que o governo ajudou. Ou seja, tivemos uma enorme efetividade, gastamos pouco e conseguimos muito. E não foi só com o BEM e com o Pronamp, foi com o PEAC, que do ponto de vista de volume financeiro foi até bem maior que o Pronamp, mas mais focado em médias empresas. E a gente teve, Lucas, mais de 400 medidas que a gente implementou em 3 meses, atendendo 1.600 pleitos do setor produtivo. Nós lá na CPEC, até porque somos interlocutores oficiais do setor produtivo, criamos várias forças-tarefas, e uma dessas forças-tarefas foi justamente para a gestão das contribuições do setor produtivo. Fizemos lá um funil de vendas, né? Eu que vim do setor privado, eu tenho o cacoete de usar palavras que são usadas no setor privado. Então a gente criou um funil de vendas, era exatamente funil de vendas. Eu nomeei vários account managers, cada um para um setor específico, que tinha a tarefa diária de conversar com cada setor da economia, entender como eles estavam evoluindo, saber o que eles estavam pedindo e gerenciar esses pleitos do setor produtivo para ajudar no meio da pandemia. Isso, na linguagem de funil de vendas, eram os leads que a gente recebia. Aí a gente avaliava, identificava, criava a medida, negociava com outros setores e tinha um funil de vendas. Ia passando por cada estágio e a gente ia acompanhando em reuniões diárias de acompanhamento disso. E no final de 3.000 pleitos que nós recebemos, nós atendemos 1.600 pleitos em 3 meses, com 400 medidas, legais e infralegais. Essas que foram publicadas, inclusive, era tudo conectado, estão no gov.br/Vamos Vencer, que você entra lá, clica, eu sou empresa, grande setor industrial, tá lá, pumba, aí tem tudo aquilo que o governo fez para te ajudar durante a crise. Está totalmente conectado, inclusive agora, concluímos a migração dessa base para o Salesforce, que é o maior software de CRM do mundo, que ganhamos as licenças e ganhamos a implementação da Accenture também, a customização e assim por diante. E agora esse sistema ele é utilizado não mais para as emergências, e sim para a redução do custo Brasil. Então, tudo aquilo que reduz o custo Brasil está sendo gerenciado por esse sistema. E ganhamos também agora da IBM uma ferramenta para tornar isso transparente e comunicar para a população como um todo. Quer dizer, sem gastar um centavo, nada disso a gente gastou dinheiro, porque a gente vai pedindo para o setor privado, né? Assim como a gente pediu para várias empresas os condensadores de oxigênio, que substituem 100 mil cilindros de oxigênio que chegaram dos Estados Unidos e da China na semana passada. Eu acho que é o setor produtivo apostando no Brasil mais moderno e nos ajudando. Eu costumo dizer lá para a turma, lá na CPEC temos 450 pessoas. No início do governo tinha até mais, o pessoal que não queria trabalhar muito foi embora. Mas temos 450 pessoas lá altamente dedicadas, servidores públicos exemplares. Mas nós temos milhões de pessoas no Brasil inteiro que querem nos ajudar. E nós temos usado o acordo de cooperação técnica para várias áreas, justamente para a gente avançar. É por isso que a gente tem conseguido avançar tanto, sabe, Lucas? E realmente muito em todas essas áreas. Graças não só à equipe extraordinária, mas também uma parceria muito íntima com o setor privado,
muito diálogo. Por isso que as coisas já. A gente tem aprovado muita coisa no Congresso. Por quê? Porque quando chega no Congresso já teve muito diálogo antes. Muito diálogo. A gente já tem todos os apoiadores ali na construção de um país mais moderno. Então, em relação ao bem e Pronamp, está pronto. A gente aprovando o orçamento, poucos dias isso já tá de pé. Uma notícia importante aí para o setor privado. Agora, mudando um pouco de rumo, Carlos, falando um pouco mais de cooperação internacional, se fala de uma discussão com o Mercosul para uma reforma daquela tarifa única, a tarifa TEC, né, TSC. Como é que vai ser o tarifa externa comum? Como é que deve ser o processo de consulta do governo à iniciativa privada em relação a essa discussão no Mercosul para a reforma dessa tarifa externa comum? Eu vou aproveitar e pedir uma pausa para os comerciais. Você coloca de novo aí o Claro, vídeo da Arco, enquanto eu vou subir aqui e aí eu sem retorno problema. já um pouquinho melhor. Em um minuto eu já reconecto. Ótimo. Então, eu peço a quem está nos assistindo segurar um minutinho que a gente volta daqui a pouco. A gente ainda vai conversar sobre essa questão do TEC, da tarifa externa comum, que é muito importante para empresas que têm ambiente de negócios aqui na região, no Mercosul. Falar também do Refis, né, o Pacheco tomando a dianteira em relação ao Refis, perguntar também da reforma tributária, como é a visão do governo, e por último, caso dê tempo, uma pergunta sobre o PL 939 de 2001, projeto do Lazier Martins, senador do Podemos do Rio Grande do Sul, que trata do congelamento de preços de medicamentos pelo Congresso Nacional. A indústria contra, dizendo que congelamento nunca deu certo, usando argumentos de que a grande maioria dos insumos é importada, que o aumento do dólar prejudicou a indústria. O Lazier, na sua justificativa, falando sobre o momento grave da pandemia. Vou perguntar como que o Ministério da Economia vê esse tipo de proposta. Então, aguardem aí acho que mais um minutinho, 2 no máximo, o Carlos volta e a gente faz aqui o segundo tempo das perguntas e respostas. Então, eu vou dar um pause aqui, não vou desligar, então fiquem aí conectados e a gente volta em 30 segundinhos.
Bom, estamos de volta aqui, segundo tempo, depois de um intervalinho. Carlos, a gente estava falando sobre a tarifa externa comum, né? Como que vai ser o processo, como que o governo vê esse processo, até mesmo da participação da iniciativa privada nessas discussões. Olha, espero que vocês estejam me ouvindo bem. A pergunta é delicada, mas não foi por isso que eu saí, foi só para eu vir para cá. E a pergunta é delicada por duas razões. Primeiro, uma razão simples. Tudo que nós fazemos na CPEC, a gente faz em diálogo com o setor produtivo. Tudo. Não houve uma medida que nós tomamos ou implementamos até agora que não tenha sido fruto de diálogo com o setor produtivo. Na abertura comercial, eu posso falar o mesmo. E o compromisso do ministro Paulo Guedes, desde o início, foi aquele que nós pactuamos com o setor produtivo após bastante diálogo. E que baseia-se em uma abertura gradual, previsível, transversal, sem a escolha de campeões nacionais ou setores estratégicos, ou tudo aquilo que a gente não acredita, né? E simultânea redução do custo Brasil, como eu mencionei antes. Então, esses são princípios que nós temos o compromisso do ministro Paulo Guedes e que eu vou defender a todo momento. Inclusive, na entrevista em que nós divulgamos a redução em 10%, eu fiz questão de deixar isso bem claro. Agora, para que isso ocorra de maneira transversal, que foi o que nós pactuamos com a indústria. Inclusive, a minha ideia era ter divulgado isso junto com toda a indústria, porque a indústria era a favor disso. Né? Os vários setores industriais falaram, nós temos lá uma coalizão de muitos dos principais setores industriais, nós fechamos esse compromisso. Vamos apoiar uma redução no início de 10% das tarifas. Não são 10 pontos percentuais. Né? Se você tem uma tarifa de, por exemplo, 14%, é 1,4 ponto percentual a menos, 10% de 14%. Se é 30, são 3 pontos percentuais. Se é 8, é 0,8 ponto percentual e assim por diante. Então, esse é o nosso compromisso de fazer isso de maneira transversal, todos os setores, porque nós não acreditamos no Estado como tendo a presciência de dizer que setor A ou B é mais importante para o país. Quem tem que dizer o setor mais importante do país é o consumidor, é a nossa produtividade, são as nossas empresas e os nossos investidores. Não é o Estado, são todos os setores, de maneira transversal, 10%. Isso foi o dialogado e pactuado. Agora, para que isso ocorra, alguns setores conseguem fazer automaticamente. Né? Os setores de bens de informática e telecomunicações, setor de bens de capital e a lista de exceções, que foi o que a gente fez automaticamente. O que não dá para fazer automaticamente precisa passar pela redução da tarifa externa comum do Mercosul. E nós já conversamos com alguns países, como o Paraguai, como o Uruguai, são os dois que já falaram, vamos em frente, apoiamos isso. Com a Argentina nós estamos ainda conversando, mas já deixamos claro que essa é uma determinação do governo brasileiro e nós não abrimos mão da nossa soberania. Então, nós vamos reduzir as tarifas. Isso é um compromisso do governo brasileiro, compromisso do presidente Bolsonaro desde a campanha, um compromisso do ministro Paulo Guedes. Agora, isso precisa de uma redução da tarifa externa comum. Nós acreditamos que isso ocorrerá de maneira negociada e rapidamente. Ainda nos próximos poucos meses isso ocorrerá. Né? Então, e é mais ou menos, o custo do Brasil já caiu mais de 10% pelas nossas estimativas. Então, a gente poderia até reduzir mais de 10%. Num primeiro momento, não vamos fazer isso, porque já teríamos mais dificuldades negociais com isso. Mas nós acreditamos que já num curto espaço de tempo. Agora é uma questão de negociação internacional. Você está no mudo, Lucas.
grandes problemas da modernidade, né? Bom, saindo um pouco do Fórum da Política Internacional, Comércio Exterior, um outro assunto que tem sido bastante discutido pelo setor privado, inclusive está novamente na pauta do STF dessa quinta-feira, a ADI 5529, sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Patentes, né? O Dias Toffoli, inclusive, concedeu liminar para suspender a eficácia desse dispositivo, impedindo-lhe a extensão desde 7/4, se não me engano, somente as patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos. Tem um projeto do Serra, PLS 437 de 2018, que visa revogar esse dispositivo. Basicamente, permite a prorrogação do prazo de vigência, né, de patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo INPI, né, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, como que vocês na CPEC veem essa discussão no STF ou no Legislativo? Se é algo que vocês acompanham de perto? Como que você, secretário, e o Ministério estão acompanhando essa discussão? Olha, isso é da nossa competência por várias razões, né? Primeiro, porque o INPI é uma autarquia vinculada à CPEC. Segundo, porque a política de propriedade industrial é da nossa competência. E terceiro, que a gente acha que isso é muito importante para a concorrência, portanto, que envolve, para melhorias regulatórias, que envolve a SEAR. Deixa eu dar um contexto mais amplo. Quando nós estávamos na transição, em dezembro do ano de 1900, parece tanto tempo, de 2018, e discutindo o que fazer com o INPI e tal, estava sendo concedida a patente do Nokia 8210, aquele tijolão, que já há muitos anos não era utilizado. O backlog de patentes, quando nós assumimos, era de 13 anos. Isso é um absurdo. Faz o menor sentido. Nós, em menos de um ano, já tínhamos reduzido mais da metade. E sem recorrer às duas medidas que o governo anterior tinha aventado. A primeira delas, conceder para tudo que estava mais de 8 anos. Faz o menor sentido. O que isso ia gerar, aliás, há mais de 2 anos. Isso iria gerar um outro backlog de judicialização, e o backlog ia sair do INPI e ia para os tribunais, gerando mais insegurança jurídica. Segunda medida proposta na época, contratar mais 100 pessoas para o INPI. Também não fazia o menor sentido. Nós implementamos uma série de medidas de gestão. O presidente do INPI, o Cláudio Furtado, um grande amigo que veio para o governo com essa tarefa, inclusive uma pessoa que nunca tinha trabalhado com propriedade industrial. Ele veio com essa tarefa, mobilizou uma equipe fantástica e já reduziu mais da metade. Ainda existem pedidos com mais de 10 anos. Pedidos muito complexos, ou pedidos para os quais há protelações, há estratégias que vão empurrando para frente a análise, ou alguns realmente complexos e que demoraram como ainda resquício das ineficiências de gestão do INPI. Continua o nosso compromisso de zerar o backlog do INPI até o final do governo. E não só zerar o backlog, o INPI está sendo visto hoje como uma das Patent Trade Office, PTOs, mais avançadas do mundo, porque adotamos muitas práticas e políticas, assinamos protocolos que fazem com que o INPI seja admirado, inclusive com admirações públicas, por exemplo, do governo do Japão. Então, ainda temos algumas farmacêuticas, outra na área de telecomunicações, e que ganharam a prioridade. Eu pedi, olha, até o final do ano eu gostaria de não ter mais nenhuma com mais de 10 anos.
E eles estão trabalhando para isso. Ou seja, em breve, provavelmente não teremos nenhum com mais de 10 anos. Só que a gente não sabe o que vai acontecer com os próximos governos. Espero que a gente mantenha essa linha. E, além disso, tem o questionamento no próprio Supremo Tribunal Federal, que a gente acha que provavelmente será, esse parágrafo único será considerado inconstitucional. E o pior cenário do ponto de insegurança jurídica é quando algo é considerado inconstitucional, ele pode ser ex tunc ou ex nunc, ele considerado que ele nunca deveria ter existido e, portanto, todas as suas consequências são anuladas, ou, a partir dali, as consequências são anuladas. Existe um cenário em que seja retroagido tudo e, portanto, tudo aquilo que foi pago nas extensões deveria ser devolvido. Eu acho que esse é um cenário extremo. Mas, como eu já ouvi algumas vezes e aprendi, decisão do Supremo a gente cumpre, se for essa a decisão. Então, nós estamos avançando para apoiar uma medida legislativa que acabe com esse parágrafo. E que, simultaneamente, também nos ajude para que a anuência prévia da Anvisa não mais seja necessária. Isso. O que agilizaria ainda mais. E aí não teríamos mais. Esse é um tipo de problema que não era para ter. Não é para existir uma patente que demora mais de 10 anos para ser avaliada. Não faz o menor sentido isso. Gera muita insegurança para todos os atores e assim por diante. Mas nós apoiamos hoje a política, a postura do governo, a supressão do parágrafo único e também da anuência prévia. Mas, mais do que tudo, acabar, não existir mais esse tipo de caso. Bom, a gente já falou sobre medidas no Congresso, medidas do Executivo, falamos um pouco do internacional, voltamos agora para o Judiciário, agora eu queria ir de novo para o Congresso, já na nossa fase final aqui, talvez a última, penúltima pergunta. Tem um projeto de lei que chamou a atenção, recentemente, do senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, PL 939 de 2001, que trata do congelamento de preços de medicamentos, né? A indústria, obviamente, criticou a ideia, falando que congelamento nunca deu certo, que não leva em conta fatores como o fato de que a maioria dos insumos são importados, o aumento do dólar prejudicou a indústria. O Lazier, no seu texto, faz ali uma justificativa com base na pandemia, na dificuldade que as pessoas estão tendo de adquirir medicamentos. Então, queria saber, secretário, como que o senhor vê esse projeto de lei, como que o Ministério da Economia, a CPEC, especialmente, vê esse tipo de proposta, a sua visão, que conversa muito com os parlamentares. A CPEC tem uma atuação forte no Congresso, não à toa conseguiu aprovar aí projetos importantes, saneamento, lei do gás. Então, como você está vendo o Congresso reagindo a esse projeto e o governo reagindo a esse projeto do Lazier Martins de congelamento de preço de medicamento? Olha, congelamento de preço não funciona em lugar nenhum do mundo. Já derrubou até imperador na época do Império Romano. E eu acho que a época em que o Brasil dizia-se que o Brasil nunca aprendia, ficou para trás. Eu não acredito que isso vá prosperar. Realmente não acredito. Seria um absurdo. Seria um absurdo. Nós já temos uma política de limitações de aumento de preços, que acontece também em outros países, em muitos casos trata-se de monopólios naturais, e, portanto, regulação de preços de monopólios naturais é a realidade de muitos países, e que é uma política muito desenhada e madura, já por muitos anos. Pelo contrário, nós estamos até liberando preços de medicamentos desse controle, como, por exemplo, já liberamos os medicamentos isentos de prescrição. Medicamentos isentos de prescrição que tinham seus preços controlados não têm mais os preços controlados. E a coisa interessante é que o preço desses medicamentos aumentou menos do que os outros. Porque muitas vezes, quando você tem um preço regulado de algo que tem muitos atores que atuam em chamado regime de concorrência monopolística, você coloca um preço máximo, ele acaba sendo um preço de coordenação
que faz com que o preço acabe sendo maior do que se ele não existisse. Essa foi a nossa tese, que foi comprovada. Isso vai virar até um caso de livro-texto. Ao retirar um preço máximo, o preço médio cai. Porque aí vira alvo, né? O preço... Todo mundo vai tentar chegar ali para espremer. A gente ouviu até de uma pessoa muito atuante no mercado que um diretor de uma empresa falou assim: a gente está com dificuldade porque a gente não sabe que preço cobrar. Porque a forma de precificação começa a ter que ser como os setores competitivos. Você vê no mercado, faz análise de oferta, demanda, custo e tal, e você deixa o mercado funcionar. Né? Não era a realidade de todas as empresas que já estavam atuando e por isso que já operavam com preços bem abaixo do preço alto. O preço máximo deles, que acabava virando o preço alto. E os medicamentos hoje já são, na sua grande maioria, comercializados com desconto. Então, ter congelamento de preços ou não permitir o reajuste segundo os critérios que já levam em consideração o aumento do preço do insumo e ganho de produtividade e a concentração de cada setor. Né? Setores mais concentrados, a política de preços vigente faz com que o repasse da produtividade seja integral ao consumidor. Nós já temos, então, uma política muito estável, muito boa para controle regulatório de preços de medicamentos. Nós queremos liberalizar mais para fazer com que o preço caia. O liberalismo reduz os preços. Né? O liberalismo não faz com que os ricos comprem mais meias, né? Um caso lá do século XIX. O liberalismo faz com que mais pessoas possam comprar meias. O liberalismo não faz com que o rico compre mais remédios. Ele faz com que os medicamentos sejam mais acessíveis para toda a população. E é nisso que a gente acredita. Tabelamento de preço vai fazer com que menos remédios sejam produzidos. A gente viu algo nessa linha até em Berlim agora, né, com o congelamento dos aluguéis, que foi anunciado no ano passado, e agora a cidade vive uma escassez enorme aí de oferta dos seus imóveis, né? Então nós temos agora que fazer o contrário, é liberalizar mais os preços, é claro, quando há monopólios naturais, que você consiga ter alguma política de preços aí, como tem em todos os outros países, principalmente para compras públicas. Mas o governo está indo na direção oposta. Nós que acreditamos que a liberdade, ela é aquilo que faz com que os medicamentos se tornem mais acessíveis à população e não restritas àqueles que conseguem quando falta. E o Estado tem outras maneiras de coibir abusos, né? Crime contra a economia popular, enfim, não significa que abusos não serão coibidos caso alguma parte aí do setor se... Não é só isso, Lucas. A grande maioria da população carente obtém esses remédios do setor público. Então, é o tipo da política que vai, se fosse implementada, não acredito que ela vá prosperar, como eu te disse. Se fosse implementada, ela teria o impacto oposto àquilo que é intencionado. Bom, chegando na fase final aqui, talvez tempo para mais uma perguntinha. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente do Congresso, ele fala muito de um novo refis, né? Ele apresentou uma proposta, fala do tema, recentemente deu a entender ali que o assunto pode voltar a ganhar espaço dentro do Senado, dentro da pauta, depois que o assunto da pandemia perca um pouco de espaço, com o aumento das vacinas, com a queda no número de casos, quando o Congresso começar a discutir outros temas que não sejam motivados só pela pandemia. Como é que o governo vê essa situação de uma discussão de novo refis? O governo vai participar dessas discussões com o Senado Federal, com o próprio Rodrigo Pacheco, se é algo que o Pacheco está tocando de maneira independente, você já levou até o governo essa ideia? Então, um panorama geral aí de uma discussão sobre o novo refis. Olha, nós somos francamente favoráveis a refinanciamento de dívidas, numa situação principalmente como essa. Isso é normal no mundo inteiro. E, portanto, deveria ser algo normal no Brasil. Então, a CPEC defende o refinanciamento e até o perdão de algumas dívidas tributárias. Agora,
O que a nossa PGFN tem defendido é que o atual mecanismo de transação tributária, já em vigor, seria suficiente. Então, nós estamos trabalhando com eles e com o setor produtivo, em diálogo sempre, como eu te disse, para verificar, porque o que alguns dizem é que não é suficiente. Aí a PGFN diz é suficiente. Então, nós estamos trabalhando com a PGFN e com o setor produtivo para que, geralmente não é 8 nem 80, provavelmente é suficiente para alguns casos e não é suficiente para outros, para que a gente faça as alterações, se for o caso, na transação, para que seja um mecanismo fácil, rápido de refinanciamento daqueles que precisam, né? Então, nós defendemos o refinanciamento. Se a transação com essas alterações for suficiente, é aquilo que a gente vai defender. Mas já estamos trabalhando nisso, por meio da transação. Bom, já que você respondeu tão direto ao ponto, Carlos, você me deu espaço aqui para mais uma última pergunta, que talvez seja a mais... demore mais tempo para você responder, talvez, mas direto ao ponto aí, uma questão da reforma tributária, né? A gente, no Brasil, discute reforma. O Brasil gosta muito do termo reforma, né? A gente quer fazer as coisas sempre grandiosas de uma vez só. Muitas vezes no Brasil a gente passa um período sem achar que nós fizemos uma reforma, a gente olha para trás, teve tanta coisa fatiada que parece uma reforma, sem necessariamente ser cunhada de uma grande reforma. Agora, na questão da reforma tributária, a gente teve a reforma da Câmara, PEC 45, ali do Baleia Rossi, perdeu um pouco de espaço com a vitória do Arthur Lira, a 110 do Senado, do Roberto Rocha, né? Acabou... ele é o relator, na verdade, acabou ganhando um pouco mais de espaço. A reforma parece ter parado um pouco as discussões, a comissão especial ali, mista, foi estendida, algum relatório é esperado, mas o assunto parece não ter grande consenso nesse momento, né? O governo enviou uma proposta ali de fusão do PIS/COFINS. Eu costumo brincar que a reforma tributária todo mundo quer, mas todo mundo quer do seu jeito, né? Se você fizer uma pesquisa com o Congresso, com o setor privado, todo mundo diz que é a favor de uma reforma tributária. Agora ninguém chega no consenso. Você mexe numa coisa, acaba atrapalhando outra. Igual construir uma casa, você tira o quadro, cai uma pintura, você liga a tomada, a geladeira desliga, você fecha a maçaneta, a outra maçaneta cai. Então, como que vocês estão vendo aí essa questão de uma reforma tributária? Vocês são otimistas com relação a ela? Vocês veem algo mais amplo, algo mais específico? Até porque, para finalizar meu argumento, a gente está vendo outras discussões tributárias também tomando espaço, né, enquanto a reforma não anda, né? A gente tem a discussão do refis, a gente teve fins de alguns benefícios para algumas indústrias, a própria PEC emergencial fala de que em 6 meses o governo tem que mandar um projeto diminuindo alguns benefícios, acabando com alguns benefícios. Isso pode acabar tirando espaço, tirando recheio ali de um consenso já difícil. Então, qual é a visão do Ministério hoje sobre a reforma tributária, o que deve prevalecer e se há otimismo ou não dentro do Ministério e da CPEC? Ô, Lucas, as suas observações são perfeitas, né? Parece que a gente é uma casa cheia de puxadinho, mas foi com esses puxadinhos que a gente passou, infelizmente, uma carga tributária de 20% do PIB, que é uma carga tributária desde a independência do Brasil, ela é em torno de 20% do PIB, para nos últimos 30 anos ela passou de exatamente 20% do PIB, se a gente considerar imposto inflacionário também, a 40% do PIB, quase. Então, assim, nós fomos fazendo puxadinho, 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 chegamos a 40%. Isso gerou uma ineficiência tremenda no nosso país. Tremenda. Aí tem a hipótese de vamos fazer uma grande reforma. Revolução Francesa. Olha o que aconteceu com a Revolução Francesa. Extremos, radicalismo, guilhotina, guerra, Primeira Guerra Mundial do mundo até então, né, que foram as guerras napoleônicas. E depois um retrocesso. E a gente tem a Revolução Gloriosa,
que foi acontecendo aos poucos na Inglaterra. Foi acontecendo aos poucos, ao longo de 2 reinados. E com um intermezzo aí do Cromwell. Eu acredito numa revolução gloriosa tributária. Eu não acredito numa revolução francesa. Até porque eu acho que nós não temos um ingrediente que é a viabilidade econômica, não é só a viabilidade política. Não há viabilidade política para uma revolução tributária no Brasil, porque não há viabilidade econômica. Alguém tem que pagar a conta, né? Porque ou o tributo aumenta ou o tributo cai. São os dois tipos de reforma tributária, né? Pois é. Então, assim, há países que tributam 36%, 37%, 40% do PIB. Que países são esses? São países cuja renda e o patrimônio têm uma distribuição muito igualitária. Então, você consegue ter uma arrecadação tributária sobre renda e patrimônio muito alta. Então, você não tributa muito a produção e o emprego. Países com uma renda muito desigual, como o Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, não tem um potencial de arrecadação sobre renda e patrimônio significativo. Porque a grande maioria da população não pagaria, não seria justo e nem possível cobrar imposto de renda e patrimônio sobre a grande maioria da população, e você teria que recair isso uma pequena minoria, como é hoje o imposto sobre renda e patrimônio. A alíquota seria tão alta que ia todo mundo embora. Então é impossível você, no Brasil, ter uma arrecadação alta sobre renda e patrimônio. O que o Brasil foi fazendo ao longo dos anos dos absurdos tributários? Tributando produção e emprego. Essa é uma das causas da nossa crise. Nós tributamos muito, mas a gente só consegue tributar muito porque tributa mal. Porque se fosse mais simples, mais transparente, seria mais difícil, paradoxalmente, tributar tanto, porque você vai criando dificuldade, vai tentando pegar de todos os lados para que seja tão complexo que a empresa não consiga fugir da tributação de nenhuma maneira. E quando começa a fugir, você cria mais uma coisa, vai colocando um puxadinho aqui, um puxadinho ali, para a gente arrecadar. Nenhum outro país arrecada tanto sobre produção e emprego quanto o Brasil, como porcentagem do PIB. Nenhum outro, nem perto disso. Então, eu acho que para que nós tenhamos um sistema tributário adequado, um sistema tributário moderno, eficiente, a gente primeiro tem que reduzir o gasto público, ou simultaneamente tem que reduzir o gasto público. Mas isso não é Revolução Francesa, então a gente pode ir fazendo aos poucos. Nós vamos reduzindo o gasto público com porcentagem do PIB e vamos reduzindo a carga tributária e vamos melhorando o sistema tributário. O que nós podemos fazer já, e é nessa reforma tributária que eu acredito, é acabar com as ineficiências do sistema e a complexidade excessiva, trazendo mais previsibilidade para as empresas, porque as empresas não só se deparam hoje com um sistema que tributa muito, elas gastam muito dinheiro por conta da complexidade e deixam de investir por conta da imprevisibilidade. O que a gente pode fazer é, nessa reforma tributária, que eu acredito nesses 2 anos, uma reforma tributária que simplifique, uma reforma tributária que consolide e traga mais previsibilidade. Nessa eu acredito. Então, unificação de PIS e COFINS, acredito. Não com uma alíquota única, eu não acredito nisso. Porque o setor de comércio e serviços não seria muito punido. Isso eu acredito. Um IVA dual, se a gente conseguir consenso entre governadores, porque o ICMS, das 1.500 horas de complexidade tributária no Brasil, 1.000 são ICMS. Então, simplificar ICMS, reduzir complexidade e tal, também acredito. Reduzir um pouco o encargo sobre mão de obra, também acredito, embora seja mais difícil. Muito mais do que isso, eu não acredito. Mas a boa notícia é que quando você tem uma bola de ferro gigantesca na perna, que é o nosso sistema tributário, e você reduz o tamanho dela, ainda que ela continue grande, você ganha muito de mobilidade. Ou seja, nosso sistema, eu não acredito que nós vamos ter até o final desse governo um sistema tributário muito bom, mas eu acredito que ele vai ser bem melhor. E isso em si já teria um impacto de delta que geraria crescimento
e aumento de produtividade. Nessa eu acredito, e para essa nós lutamos bastante. É uma discussão que vai amadurecendo, né? Como a gente viu com a Previdência, com o próprio saneamento. O Brasil precisa ir se acostumando com a discussão, ganhando recheio, ganhando apelo dentro da opinião pública, dentro dos setores, para que chegue com mais força ali na frente. Bom, Carlos, chegamos aqui à marca de 1 hora, são 5h49. Muito obrigado pela sua participação. A gente teve aí uma participação grande de investidores que participaram. Os seus principais trechos também foram enviados aí pelo Arco Alerta para os nossos clientes, que por algum motivo não puderam acompanhar. Ela fica gravada no nosso canal do YouTube, para quem quiser assistir depois. Muito obrigado pela sua participação. A gente se fala de novo daqui uns 2, 3 meses para fazer um apanhado geral de onde estamos, de olho aí no segundo semestre, no ano que vem também. Obrigado. Posso fazer meu comercial antes de você acabar? Em 30 segundos? Fique à vontade. Nada disso evolui sem setor privado organizado. Tem um instituto, que é o Voices of Democracy, VOD, que estima o poder das várias elites ao longo do tempo, e a elite que mais perdeu o poder nas últimas décadas no Brasil foi a elite empresarial. Nós temos que recompor o poder das elites empresariais. Então, eu gostaria de pedir para todos os seus clientes e os clientes e parceiros dos clientes que eles se organizem, que atuem por meio das suas associações, por meio de institutos como Unidos pelo Brasil, que está crescendo muito, outros que estão vindo aí, que eles se organizem, porque aquilo que faz a contraponto sustentável, a voracidade do Estado e todas as forças que querem um Estado grande, é o setor empresarial organizado. Nós precisamos de vocês para que essas pautas continuem avançando. Obrigado pelas perguntas, Lucas. Obrigado, secretário. Foi um prazer e obrigado para quem está nos assistindo. Fica aí no canal do YouTube gravado para assistir, para quem quiser assistir depois. Muito obrigado, viu? Valeu, Carlos. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.